É com prazer que estamos dando início a mais uma etapa, de estudos deste nosso maravilhoso trabalho da EBD, e desejamos que o estudo desta manhã possa enriquecer a sua alma, o seu conhecimento com os ensinamentos do apóstolo Paulo a Tito, ensinamentos preciosos para serem repassados à igreja de Creta. E esperamos que esta carta, este estudo, também possa ser considerado como nosso, para a nossa igreja, para você e eu, nesta manhã, neste dia. Deus abençoe a você para que esse estudo se torne uma bênção para o seu coração. Bom dia, amados do Senhor. É um prazer novamente estar aqui com os irmãos para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar início a mais um precioso estudo dessa palavra, que nos trará lições riquíssimas para os nossos dias. E o nosso estudo está baseado em Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 16. Organizando as igrejas em Creta. Sabe, irmãos, me recordo do meu tempo de seminarista, quando numa aula de missiologia, o professor nos perguntou: turma, quanto tempo é necessário para se organizar uma igreja? Alguns colegas seminaristas responderam 3 meses, 6 meses, 1 ano. E eu me lembro de ter respondido de 3 a 5 anos. E então o professor comentou: isso mesmo, Paulo, mais ou menos esse tempo, e depende de vários fatores para isso acontecer. Creio que algumas pessoas saibam que, além de ser pastor, sou empresário e empreendedor. No mundo corporativo, quando queremos abrir um estabelecimento em alguma localidade, normalmente nos preocupamos com alguns quesitos, como planejamento financeiro, informações sobre o fluxo de caixa, alocação de patrimônio, controle de despesas, estratégias de marketing, como você pretende que seu empreendimento chegue até os seus consumidores e público-alvo, qual tipo de mídia a ser usada, quais os padrões de comportamento do seu público-alvo, planejamento tributário, escolher o modelo de recolhimento tributário mais adequado, estudos de viabilidade econômica, desde a situação econômica do setor que se pretende atuar, até aspectos como as expectativas de consumo e de demanda do seu público-alvo. Similar a aspectos como renda mensal, variáveis de produção, custos, expectativas de lucro, entre outros. Espaço para ajustes e flexibilização, pode ser que haja crescimento. Concorrência, quem é seu concorrente ali naquela localidade, e muitos outros fatores. Isso é o que chamamos de plano de negócio. Além disso, existem outras preocupações corporativas no que tange aos recursos humanos. Quem vai liderar? Quem será liderado? Essas pessoas performam bem? Entregam resultados? Apresentam chá? Ou seja, comportamentos, habilidades e atitudes adequadas? É curioso notar como os valores do mundo corporativo são antagônicos aos do reino de Deus. Enquanto o mundo corporativo busca tudo isso, o Senhor busca por homens íntegros e irrepreensíveis. Aprende-se claramente que, para o Senhor, caráter vem antes de qualquer habilidade. Isso não significa que um servo do Senhor não possa ter habilidades. Sim, elas ajudam, mas não são condicionais ou primordiais para o serviço real, pois a capacitação e as habilidades serão dadas pelo fiel recrutador, o Senhor Deus. Não é verdade? Em fevereiro de 2019, eu fui ordenado ao ministério pastoral. E às vezes alguns irmãos me chamam naturalmente de irmão Paulo. E logo em seguida pedem desculpas por não ter me chamado de pastor Paulo. Então normalmente eu respondo: não se preocupe, irmão. Antes de ser pastor, eu sou servo e sou seu irmão em Cristo. Além do mais, eu também estou me acostumando a ser chamado de pastor. Isso é uma verdade, né? Isso acontece com frequência. Amados, segundo John Stott, essa é a razão pela qual o caráter vem bem antes de qualquer habilidade para o Senhor. Pois antes de sermos ministros da palavra ou da igreja, os líderes são ministros ou servos de Cristo. Esse estudo de hoje nos possibilitará ponderar sobre os critérios bíblicos para a liderança da igreja.
perceberam a importância de respeitar esses critérios para a escolha de líderes na igreja e submeter, em ocasião oportuna, os candidatos à liderança aos critérios bíblicos antes de elegê-los. Lá em Tito 1:5, nós lemos: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. De cara, deixa eu esclarecer algo que facilitará a compreensão ao longo desse estudo. As palavras presbítero e bispo, que são originárias do grego, são equivalentes e se referem ao mesmo cargo eclesiástico. Presbítero indica a maturidade e dignidade espirituais necessárias ao cargo. E bispo se refere ao trabalho de supervisionar a igreja como administrador da casa de Deus. Aqui, Tito recebe de Paulo duas responsabilidades: organizar algumas coisas ainda necessárias e constituir presbíteros nas igrejas da região. Em outras palavras, esses executivos do Senhor ficaram responsáveis, na verdade, esse executivo do Senhor, a gente está falando aqui agora de Tito, ficou responsável por organizar as igrejas e por recrutar pessoas, digamos assim, com certas características de liderança e maturidade para atuarem naquelas igrejas. Queridos, todos os ministérios pastorais devem ter como base a mensagem de Jesus Cristo conforme pregada pelos apóstolos. Isto é, devem fundamentar-se no padrão apostólico. E é justamente esse padrão, essas características dos líderes na igreja que entenderemos agora, em Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9. E lá na sua palavra diz: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Muito bem, os padrões bíblicos aqui relatados são principalmente morais e espirituais. O caráter íntegro de quem aspira a ser pastor de uma igreja é mais importante do que a personalidade influente, dotes de pregação, capacidade administrativa ou graus acadêmicos. O enfoque das qualificações ministeriais concentra-se no comportamento daquele que persevera na sabedoria divina, nas decisões acertadas e na santidade devida. Amados, o texto nos aponta que essa pessoa deve ser irrepreensível, ou seja, não deveria haver nenhuma acusação legítima que pudesse ser levada contra o presbítero, o que poderia causar descrédito ao Evangelho ou à Igreja. Portanto, a sua vida deve ser vista como sendo digna de imitação. Era assim que o presbítero deveria ser visto. Na vida conjugal e familiar também não é diferente. O Espírito Santo acentua grandemente a liderança do crente no lar, no casamento e na família. Logo, o presbítero deve ser um exemplo para a família de Deus, especialmente na sua fidelidade à esposa e aos filhos. Se aqui ele falhar, como terá cuidado da Igreja de Deus? Vale ressaltar que Paulo, de forma alguma, está exigindo casamento ou filhos, mas está oferecendo um modelo de presbítero típico, aprovado como alguém que é pai e marido fiel. Os versículos 7 e 8 nos apontam as características que desclassificam e as que aprovam os candidatos à liderança. As características que desclassificam seriam arrogante ou soberbo, irascível ou iracundo,
dado ao vinho, violento, ganancioso. Já as características que aprovam são bom marido e pai, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, domina a si mesmo, apegado à verdade, capaz de ensinar, encorajar, refutar os falsos mestres. Percebam, além de todas essas características que estamos comentando desde o versículo 6, nota-se algo que espera desses homens quanto à doutrina, que sejam apegados a ela. O presbítero deve não somente estar à altura dos padrões morais e espirituais já citados, como também deve comprometer-se a reter firme o testemunho apostólico original a respeito da obra salvífica de Jesus Cristo, amá-la, conhecê-la e dar a sua vida por ela. E isso, meus irmãos, é essencial por duas razões. A primeira, deve saber ensinar, encorajar e exortar com a palavra de Deus, a fim de levar os corações e mentes do povo de Deus à sincera devoção a Cristo, a verdade e a justiça, conforme nos aponta 2 Timóteo 4:2. Segundo ponto, deve saber corrigir os que ensinam coisas contrárias às Escrituras, a fim de conduzi-los à verdade, também como nos aponta em 2 Timóteo 2, de 24 a 26. Se recusarem a correção, deverá convencer os demais crentes da igreja quanto à falsidade desses ensinos contrários. Meus irmãos, as igrejas atuais não devem, pois, desprezar as qualificações justas exigidas por Deus para seus pastores e demais obreiros, conforme está escrito na revelação divina. É dever de toda a igreja orar por seus pastores, assisti-los e sustentá-los na sua missão de servirem como exemplos dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Como nos aponta também 1 Timóteo 4:12. Pastor Almir, no versículo 9, que comentei há pouco, existe essa forte expectativa para com o presbítero acerca da doutrina. Sabemos que é uma característica extremamente relevante. Então, como lidar com os falsos mestres e com as falsas doutrinas nesse caso? Sim, pastor Paulo, acerca disso, eis o que recomenda o apóstolo São Paulo a Tito, nos versículos 10 ao 16. Assim nos recomenda, né? 10 ao 16. Falando dos falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre estes um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho exato, é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados
para toda a boa obra. A advertência de Paulo para Tito, meus irmãos, era: cuidado com os que parecem ser crentes, mas não são. Ou seja, cuidado com as aparências. E acerca disso, Jesus diz em Mateus 7,15, eles parecem ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Para ajudar na identificação de tais, o apóstolo Paulo aponta algumas características. E a primeira fala da identidade. A identidade desses falsos profetas, ou falsos mestres. Pessoas que não se submetem ao Evangelho de Cristo. Preferem manter-se e manter os outros na prisão do legalismo judaico. Os falsos mestres, meus irmãos, eles são desobedientes e desordenados. Isto é, não se submetem à verdade divinamente revelada, ou seja, a palavra de Deus. São faladores vãos e enganadores. Ensinam coisas sem qualquer fundamento. Sem qualquer substância ou realidade, como diz o apóstolo São Paulo escrevendo aos crentes de Roma, no capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Meus irmãos, a segunda característica que o apóstolo Paulo dá sobre os falsos mestres é sua influência. No versículo 11, eis o que diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Os falsos mestres, meus irmãos queridos, eles buscam conquistar influência e credibilidade. Como tais pessoas podem ser classificadas e silenciadas? Ou melhor, como podem ser desclassificadas e silenciadas? Como? Somente com a pregação e ensino do verdadeiro Evangelho e a consequente sã doutrina. A doutrina fiel da Palavra de Deus, segundo os ensinamentos dos apóstolos. A outra característica é o seu caráter. Paulo indica no versículo 12 ao versículo 14. A saúde de nossa fé, meus irmãos, depende também da forma que reagimos frente aos mentirosos, pois são sedutores, objetivam neutralizar o cristão, o servo de Deus, na sua caminhada, a fim de que possam mudar o seu foco. O foco da verdade para a mentira. O foco da sã doutrina para as fábulas. Vemos que, em contraste com o Evangelho, meus irmãos, que é de Deus, que é a verdade, o ensino falso é ensino dos homens e consiste de fábulas ou de mera ficção. O outro indicativo são os seus erros.
Paulo mostra para Timóteo, para Tito, versos 14 ao 16. E nós observamos, meus irmãos, que os mestres de tal ensino voltaram as costas à verdade. E quem dá ouvidos aos seus ensinos também comete o mesmo erro. Precisamos ter cuidado, porque se conhecemos a verdade, se conhecemos a sã doutrina e damos ouvidos a estes falsos mestres, nós caímos no mesmo erro. Daí a importância do estudo bíblico, daí a importância da escola bíblica, que é exatamente para fortalecer a nossa fé e o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. O verso 15 nos diz exatamente o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Meus irmãos, a significação deste versículo é que as coisas são puras ou não ao homem, de acordo com a sua condição espiritual e moral, de acordo com a sua concepção espiritual. O irmão se lembra daquele episódio de Pedro ali em Jope, quando ele vai apresentar a sua repulsa em comer as coisas que na visão ele vê, e o Senhor lhe diz para não considerar impuro aquilo que o Senhor santificou? Pois é, Pedro ainda estava preso aos rudimentos judaicos, ao doutrinamento do judaísmo. E a partir daquela visão, ele agora, com uma nova concepção espiritual, pôde ver que nada daquilo era impuro, porque agora ele tinha um coração puro, um coração obediente e uma mente esclarecida. Por isso, meus irmãos, a impureza, ela tem suas origens no homem interior, no íntimo do ser, não nas coisas exteriores. Não. Como assevera Jesus em São Marcos, capítulo 7, verso 15, ao dizer que nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. É o que contamina. Qual é, então, a noção de pureza dos falsos mestres? Qual é a noção de pureza deles? É uma noção falsa, pois eles fundamentam esta noção em controle rígido de disciplina, proibições de usos e costumes e comportamentos. É assim que as doutrinas apregoam. O homem tem que ser puro de acordo com a sua obediência. Isto é, a pureza destes vai depender de questões externas e não de questões internas. Eu sou puro porque eu obedeço a estes princípios. Não, eu sou puro porque o Espírito Santo que habita em mim me santifica a cada dia, de modo que eu não fico à mercê das coisas externas, mas é o Espírito Santo quem me orienta, quem me santifica. E isto é muito importante, não é? É muito importante observarmos esta questão, não é? Muito importante. A Bíblia, irmãos, e notadamente o apóstolo Paulo, ele nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Isto é, eu posso fazer tudo, mas cabe a mim selecioná-las. Cabe a mim praticá-las. Então, pelo Espírito Santo que há em mim, eu devo ter a consciência daquilo que devo fazer e daquilo que não devo fazer, ainda que seja lícito. Ainda que seja lícito. Há muitas coisas que são lícitas, mas que devem ser ignoradas, devem ser evitadas, para o bem da fé, para o bem da nossa espiritualidade. Isso é muito importante, né? A proposta do Evangelho, meus irmãos, é a da liberdade. É a proposta da liberdade. Liberdade de consciência, liberdade de autorresponsabilidade cristã. Então veja que é muito interessante quando você aceita Jesus. É importante. Aquelas superstições que te prendiam na sua ignorância espiritual não te prendem mais. Não te prendem mais. Porque agora a palavra de Deus, ela te coloca em condição de uma autoconsciência, de saber aquilo que deve, aquilo que não deve, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Então isso é muito importante, esta autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Ou seja, a graça de Jesus Cristo, ela nos liberta do aprisionamento das vãs religiões, ou da vã doutrina, ou das vãs doutrinas. E é maravilhoso porque quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, como vimos, não é? Agora nesta sexta-feira, através da Bíblia, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, significando que agora você não precisa mais de um sacerdote para te levar a Deus. Não. Agora você deve ser um auto-sacerdote, sacerdote de si mesmo. Aí Jesus vai dizer exatamente isto. Quando quiser falar com o Pai, procura o pastor Paulo, procura o pastor Ellison, procura o pastor tal. Não, não. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. E não apenas entra no teu quarto. Fecha a porta. Fecha a porta para que não haja interferência. Para que não haja qualquer interferência de terceiros. E fale com o Pai que está em secreto. E Ele te recompensará. Meus amados irmãos, isto é precioso para a nossa vida, não é? O apóstolo Paulo ele vai ensinar, então, em 2 Coríntios 3,17, que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Uma vez que você recebeu o Espírito de Deus, né, ele há de te guiar em todas as obras, em todas as coisas. E você terá liberdade para agir conforme a orientação do Espírito Santo, sem estar preso a fábulas, sem estar preso à palavra humana, mas sim à palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, querido pastor Paulo, a pureza espiritual e de caráter cristão, né, vem através de uma convivência e de uma experiência diária e pessoal com Deus. E pessoal com Deus. Exatamente por meio do direcionamento do Espírito. Direcionamento do Espírito. Então, a pureza espiritual, ela vem através do direcionamento do Espírito que há em nós. Isto eu devo fazer? Não. Eu posso fazer isto, mas devo fazer? Pode. O Espírito vai dizer. E é por isso é maravilhoso que pastor Paulo tem observado uma coisa. Nenhum de nós está isento de pecar. Nenhum de nós. Nenhum de nós. A não ser Jesus, ninguém pisou nesta terra que seja isento do pecado.
Ninguém. E jamais pisará. Jamais pisará. Jamais pisará. Mas é algo maravilhoso, porque é este Espírito que vai nos dar a consciência do pecado. Aí Jesus diz o seguinte: se você pecou, entra no teu quarto e confessa ao Pai. Entra no teu quarto. E ele ainda vai mais adiante dizer o seguinte: se você é um dizimista fiel, é um contribuinte fiel com a obra de Deus, zeloso, né? Aí você vai ao templo entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo. Mas naquele momento que você está entregando ao Senhor o seu dízimo, o Espírito Santo te lembra que você tem algo contra o irmão, que você pecou contra o irmão, você ofendeu em alguma coisa o seu irmão. Aí Jesus diz o seguinte: olha, então você faz o seguinte, não entrega o seu dízimo. Não se conserte com Deus primeiro, não. Não adianta você se consertar com Deus, ser fiel no dízimo, etc., mas não se consertar com o irmão. Vai, conserte-se com o teu irmão, aí você vem e entrega o seu dízimo. Quer dizer, você estará em paz de consciência com o seu Deus, mas também com o seu irmão. Mas isso aí, pastor Paulo, é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Né? A doutrina judaica dizia o seguinte: você tinha que ser exemplar com a lei. E Jesus vai falar acerca disso. Ele diz o quê? Para os fariseus: vocês são muito legalistas. Vocês são muito legalistas. Vocês têm todo o cuidado de entregar o dízimo até do tempero que tem na horta de vocês. Até do hortelã, do cominho, vocês entregam o dízimo. Entretanto, vocês não têm o Espírito de Deus. Vocês não têm o Espírito de Deus. Em outras palavras, vocês estão entregando o dízimo, são fiéis à lei, mas daqui a pouco vocês vão me levar para a cruz. Daqui a pouco vocês vão me levar para a cruz. O que significa que vocês não têm a mente de Deus. A sã doutrina, meus amados, ela tem esse fundamento, né? Fundamento maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar então sobre essa pureza de caráter cristão. É algo maravilhoso, né? Esta pureza que é ditada exatamente pelo Espírito Santo. Maravilhoso isso. E, na verdade, são ditames do Espírito Santo e não de doutrinas vãs, não é? Impostas por impostores e mercenários religiosos, como ali na igreja de Creta. Ali na igreja de Creta havia, né? Os mercenários, os impostores, né? Queriam, como algumas torcidas por aí, ganhar no grito, né? Não é assim. Meus amados, por último, nós podemos conhecer os falsos mestres pelas suas obras. Pelas suas obras. Aqueles mestres de Creta, da cidade de Creta, né? Eles pregavam boas obras, pregavam, mas suas ações eram contrárias. Os valores cristãos, na verdade, pastor Paulo, meus irmãos, são indicativo da fé cristã. Os valores cristãos são indicativo da fé cristã. A boca deve falar daquilo que o coração estiver cheio,
como diz Jesus em Mateus 12, 34. A boca deve falar aquilo que o coração estiver cheio, né? É maravilhoso isso. Mas, na verdade, a melhor maneira de se identificar o falso do verdadeiro, o falso mestre do verdadeiro mestre, é pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Jesus ensina em Mateus 7,16 exatamente isso. Pelos frutos vós conhecereis as varas. Pelos frutos vós conhecereis as varas. Pelos frutos. Jesus ele fala que uma fonte doce não pode jorrar água amarga. E nem uma fonte amarga jorrar água doce. Não pode. Por isso, nós precisamos ter cuidado com os mestres. Quando eu era criança, eu me lembro que tinha um corinho, né? Antigamente se falava corinho. Que a letra dizia o seguinte: muitos dizem ser cristãos. Na verdade, não são. Sua boca diz que sim, mas a vida diz que não. É interessante isso, né? Interessante. Finalizando então, queridos irmãos, esse estudo, a lição nos fala sobre aprovação e reprovação. Aprovação e reprovação. Eu já fiz alguns concursos, algumas provas, né? E eu penso que você também já fez. O pastor já fez algum concurso? Alguns, né? E a coisa que a gente mais anseia é o resultado, ver o resultado. A gente às vezes nem dorme, né? Contando as horas de sair aquele resultado. De primeiro saía no jornal. Agora você já vê na internet, a coisa é rapidinha, né? Rapidinho. Mas o que nós queremos ver? Nós queremos ver o nosso nome e na frente do nosso nome, aprovado. Aprovado. E o mais triste, pastor Paulo, é que mesmo a gente tendo toda a certeza que fez uma boa prova, mesmo assim a gente não tem certeza que o nosso nome está lá escrito aprovado. É terrível, né? É terrível, é terrível. Mas Paulo ele registra então a palavra aprovado em Tito capítulo 1, verso 16, exatamente para falar isto, não é? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus irmãos queridos, coisa dura, não é? Coisa dura de se ler. Coisa dura de se ler. Então, Paulo está falando para Tito que ali em Creta ele iria encontrar muitos reprovados, muitos inábeis, inabilitados para a obra do Evangelho, muitos. Mas também encontraria muitos fiéis, muitos aprovados, aos quais ele deveria preparar para darem continuidade à obra com base na palavra de Deus, com base na sã doutrina. Hoje, meus irmãos, nós temos dezenas de igrejas sem pastor. Aqui mesmo na Redondeza, há muitas igrejas sem pastor. E nós precisamos orar ao Senhor, para que o Senhor envie para estas igrejas
obreiros aprovados, que manejem bem a palavra da verdade. E assim, nós teremos o Evangelho firme, forte, verdadeiramente continuado na vida de todo aquele que aceitar a Jesus como Salvador. Esta é a lição para hoje, meus irmãos queridos. Não devemos dar ouvidos às fábulas, mas à sã doutrina que é baseada na palavra de Deus. Amém? Amém. Amém, pastor. Meus amados irmãos, sabemos que Paulo e Tito foram excelentes missionários, homens de Deus irrepreensíveis, e também foram valorosos líderes. Por isso, eu peço que os irmãos prestem muita atenção nesse vídeo que passaremos agora, muito apropriado ao tratar sobre liderança. Baixei esse vídeo no YouTube e não sei de quem é a autoria, mas está de parabéns pela bela reflexão sobre o tema. Ao término desse vídeo, então, esse estudo se dará por encerrado. Portanto, tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo estudo, com a graça de Deus. Amém. Amém. Até breve. O líder é sempre o primeiro a pisar o território inimigo e o último a deixar o campo de batalhas. O líder não deve deixar os feridos pelo meio do caminho, mas cuidar-lhes dos ferimentos, mesmo que isso pareça comprometer o avançar da batalha. O líder é líder da gente, não de coisas. Ele constrói relacionamentos, não prédios. Ele fica no meio do povo, não atrás da mesa. Ele é uma pessoa e não um robô. Ele é um santo, não um anjo. Ele se preocupa em atacar o inimigo e não ao outro, pois na guerra espiritual na qual está envolvido, ele bem sabe que seu adversário não é de carne e osso e por isso não aponta suas armas contra si mesmo. O líder não pode exigir o que não consegue ser ou fazer. Não deve impor sobre os ombros dos outros os fardos que ele mesmo não consegue carregar. O líder não pode aproveitar-se de sua posição para massacrar mentalidades mais fracas, para entrar rasgando, para estuprar a alma carente de tão perdida e já invadida pela vida ímpia. O líder só pode indicar o caminho a seguir. Ele não pode decidir pelo outro. Ele toma pequeninos pela mão, mas não os empurra e nem força ninguém a fazer escolhas. Ele deixa as pessoas crescerem. O líder não convence na marra, não usa de ameaças e persuasão, não intimida criancinhas, não é um tirano. O líder é capaz de ser doce, sem ser permissivo. Não é um vovô bonachão que fica distribuindo pirulitos, mas também não é um pai tão severo quanto ausente. O líder não fica procurando em quem bater, não sai metendo o pé em barracas, caçando orelhas para puxar, gente para envergonhar, para expor, punir, apontar o dedo. Ele não chuta o balde, a não ser com os cínicos, com os que vendem religião, com os que comercializam a fé, com os desconvertidos mal intencionados. O líder considera o outro superior a si mesmo. Ele valoriza o insignificante, ele honra os anônimos. Ele ama os fracos e se esforça por não escandalizá-los. Ele se faz um igual. O líder é mais que um diácono, mais que um ancião, ministro ou presbítero. É mais que um autodenominado bispo ou apóstolo. Ele é um filho amado do Pai, irmão de seus irmãos que o serve com seus dons. Serve sem procurar ser servido. O líder tem convicções, mas isso não significa que não possa mudar, abrir mão, repensar. O líder não é infalível. Ele não tem sempre os melhores planos e conselhos. Para muitas ideias são como crianças. As nossas são sempre melhores. O líder pode rever seus conselhos, admitir falhas sem ter vergonha. Ele aprende com o passado sem ficar nele. Ele olha para o futuro, mas não vive nas nuvens das ilusões infantilizadas. O líder deixa os outros terem ideias também. Ele não é a origem de tudo, a
fonte de tudo, não possui inspiração exclusiva, discernimento permanente. O líder, quando fala a verdade. Ele é transparente, autêntico. E quando a verdade dói, ele a fala com dor, como que não quisesse falar, confrontar. Ele precisa expor a verdade, mas ele não faz isso para rachar, para quebrar de vez. O líder não fica cavando pecados alheios para se divertir com eles. Ele olha primeiro para dentro de si e sonda diariamente seu coração de crente. O líder não pode apedrejar ninguém, salvo exceção. Líderes que não têm pecado. Esses podem castigar, depenar e escarniçar os pecadores. O líder não pode ficar preocupado com sua reputação. Ele precisa encarar com naturalidade e ser alvo de críticas e pré-julgamentos. Ele precisa saber acolher, abraçar e beijar até os que ocultamente não retêm suas línguas afiadas. O líder, porém, também não é escravo de seu comportamento. Ele não é um ator. O líder não precisa fazer caras e bocas. Precisa ter uma só face, sem mascaramentos. Não deve ser ora sim, ora não, de acordo com a conveniência. O líder não precisa ter voz de líder, roupa de líder, postura de líder, olhar de líder. O líder precisa ter coração de servo, vestes brancas, joelhos flexionados e olhos de compaixão. O líder não precisa gritar por respeito, testar a obediência, verificar o alcance de sua autoridade. Ele não precisa apresentar títulos, ostentar currículo, berrar sua posição. O líder não pode chorar suas pitangas pelos corredores, não pode se empanelar, fazer bico, montar fã-clube, ser parcial, tendencioso, político. O líder abre mão de seus direitos, raramente se defende. Ele defende sua causa, o reino. Ele não se glorifica, ele glorifica seu rei, Jesus. O líder não é autossuficiente, não é líder de si mesmo, professor de si mesmo, pastor de si mesmo, fã de si mesmo. Seu lema é dependência ou morte. O líder não é um super-herói. Ele também chora, também cansa, também tem mau humor, dias difíceis de tristeza e solidão. Ele também precisa de ombro do irmão e do colo do pai. O líder precisa aprender a descansar, a parar, dar um tempo, refletir, sossegar o coração cansado, estar à sombra, retirar-se, reciclar-se, recostar-se aos pés do mestre. O líder precisa saber frear-se, conter impulsões, controlar a vontade de tanto falar e pouco ouvir. A ânsia por dominar, argumentar, concluir, finalizar, colocar pontos finais. Precisa deixar uma margem de espaço para o outro caminhar sem opressão. O líder não ama e nem é amado por causa de seu desempenho. Ele não é um ativista, não deve se preocupar em agradar a todos, mas sempre a Deus. O líder busca ser fiel e não bem-sucedido. Ele sabe que obedecer é melhor que sacrificar. Líderes que não obedecem a Deus não podem ser obedecidos. O líder sabe que essa peleja não é o café com leite, que a guerra não é um jogo. A caminhada cristã não é de mentirinha, sabe? Que a igreja não é um tabuleiro e as vidas não são peças de um game de estratégia. Naquilo que Jesus chamou de sua igreja, as hierarquias são horizontais e não verticais. E existem no sentido de servir com os dons ministeriais que todos reconhecem existir em tais irmãos, não havendo nenhuma liderança por imposição, ordenação, oficialização, sacramentação ou currículo teológico e político. Não. Em Cristo, os discípulos são forçados a compreender que os maiores servem os menores. E os maiores só são maiores porque se curvam para lavar os pés daqueles que caminham pelo terreno arenoso da vida.